Oi, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre como cuidar dos nossos velhinhos numa casa minimalista. Então, vem comigo que a gente vai falar sobre como organizar uma casa legal para os nossos velhinhos e num estilo minimalista. Tudo bem com vocês? A gente sabe que o minimalismo nos ajuda muito, né? Tá me ajudando, deve estar ajudando vocês e ajuda muita gente. E eu estava pensando nessa semana sobre o que falar, né? Um assunto que seja interessante e que seja proveitoso. E eu me lembrei de tantos idosos que tem, né? A gente tem na família, tem outros que a gente pode falar e ajudar, orientar para que eles tenham uma casa minimalista e que não dê tanto trabalho e principalmente dê segurança para eles. Então, assim, das coisas que não se deve ter na casa de um idoso são tapetes. Porque os tapetes, eles são muito, tem umas passadeiras que são muito fáceis das pessoas se escorregarem ou tropeçarem no tapete, coisa, né? Então, tudo bem, cada idoso, também em lugares que é frio, às vezes é bom ter um tapete no inverno e tal, mas ele tem que ser muito bem preso, porque senão o idoso está correndo risco. Então, uma casa que se puder sem nenhum tapete, é menos sujeira, menos poeira e é mais segurança para o idoso. Também banquinhos. Esses banquinhos assim são bons para a gente colocar os pés em cima, para, sei lá, para subir, para limpar alguma coisa, pegar um pote lá em cima e tal. Mas eu sei que quando a gente vai envelhecendo, a gente não consegue entender que a gente tem a idade que a gente sempre se sente novo. Então, às vezes a pessoa de mais idade, com mais dificuldade de equilíbrio e tal, ela não se dá conta que ela não pode subir num banquinho para pegar alguma coisa lá em cima. E acontecem muitas quedas de idosos por causa disso, né? Então é melhor já não ter muito banquinho, não ter essas coisas muito à mão, porque a gente sabe que os velhinhos são teimosos também, né? E aí é melhor não ter por perto. Uma ideia que eu vi num apartamento para idosos e que eu achei muito legal, e dá pra gente até procurar assim em móveis usados, móveis antigos e tal, cadeira com braço para a mesa, para a hora da refeição. Porque para quando eles forem levantar da mesa, eles terem aonde se segurar. E parece uma bobagem, a gente às vezes não pensa nisso, mas quando vai nesses apartamentos assim sênior, que são já feitos para pessoas de idade, esse aí é um item que tem e eu achei muito interessante. Então assim, ó, dá para garimpar, achar bem baratinho, até de escolas, de escritórios e tal, e ter uma cadeira para a pessoa idosa sentar, e para quando a gente for idoso também a gente já ir pensando nessas coisas, né? Uma outra coisa bem importante que eu já tenho aqui em casa e gosto muito, a minha mãe tem também, e que são aqueles puxadores, aqueles pegadores para botar no box. Porque quando a pessoa vai tomar banho, é bom ela se segurar ali. Claro que ela tem que cuidar para não se segurar com a mão com sabonete, porque daí ela pode também escorregar, né? Mas aqueles pegadores são muito bons na hora de lavar os pés, ou na hora de se secar, na hora de sair, a pessoa tem ali um pequeno desequilíbrio, tem aqueles pegadores. Então é muito bom no box do banheiro ter esses pegadores. Inclusive nos corredores, né? No vaso do banheiro também. Eu lembro que na casa lá em Três Passos, onde meus pais moravam, e quando meu pai era idoso, antes dele falecer, a gente colocou no vaso, porque ele tinha um problema na perna. Então, para ele levantar do vaso, né, ele se segurava ali. Então é uma ideia bem interessante, né? Também, assim, ter a tomada o interruptor da luz do lado da cama. Se não tiver, colocar um abajur, porque quando ele for levantar para ir no banheiro, alguma coisa assim de noite,
ele acende já aquela luz ali, né? Não vai levantar e ir até onde tem a tomada para acender, para sair. Então é bem interessante ter um abajurzinho ali do lado, né? E da cama, e para que ele tenha essa claridade para sair. Uma coisa também que eu acho interessante, que eu vi num desses apartamentos sênior, é armários para ele pegar os utensílios ali, que eles baixam, mas isso são coisas caras. Mas eu achei bem interessante uma foto até que eu vou deixar aí, de armário mais baixo. Eu acho que não deve ser muito baixo, para ele não ter que ficar se abaixando, mas também que não seja muito alto. Então, se conseguir, nem que seja uma sapateira, compra uma sapateira e usa de guarda-louça, né? Para que a pessoa chegue ali e já pegue na altura. É legal ter essas adaptações, até também para quem é cadeirante, né? Então, ter algumas adaptações. Eu acho bem interessante porque é um cuidado que a gente tem e que vale muito, né? Porque uma queda, provavelmente uma pessoa idosa já é mais possível de dar uma fratura e aí é bem mais complicado de curar, né? Também uma coisa que eu acho bem interessante, sabe aqueles despertadores assim para cozinha? Tem uns que é um ovo, um galo, não é galo, mas assim tem ovo, tem outras coisas assim, que tu coloca ali e ele vai, e daí ele apita na hora que, assim, ele é acho que é de 1 hora, não sei. É bem interessante quando coloca alguma coisa para cozinhar, porque a gente às vezes esquece, né? E muitos idosos acabam esquecendo uma coisa ali no fogão. E aí queima e até pode, sei lá, dar um acidente, pegar um fogo, alguma coisa, né? Então ter aquele despertadorzinho, porque quando ele tá lá assistindo a TVzinha dele e vê que despertou, né? Ele corre lá e desliga o fogo. E uma outra coisa também que eu achei bem interessante, que é assim, ó, mesa redonda. Mesmo na cozinha ou se tiver sala de janta, uma mesinha redonda. Porque para não ficar se batendo nas pontas, assim, e a pele do idoso ela é mais fininha e tal, e acaba tendo hematomas, pode se machucar. Então, o que puder não ter pontas, né, é bem interessante. Fica bem mais, assim, mais seguro para o idoso. E também, assim, ó, não encher a sala de coisa arada, de mesa de centro, de mesa de canto, de coisa arada, porque ele vai, muitas vezes até andando com um andador, ele precisa de espaço. Então a casa, quanto mais espaço ela tiver para a pessoa se locomover, melhor é, mais seguro é. Então pode ver que o minimalismo nessas horas ele ajuda até na segurança do idoso. O quarto também, né? Tem a mesinha ali de cabeceira para ter o abajur, a aguinha dele lá, e a cama, ter o seu roupeiro, e não precisa ter muita coisa, porque normalmente o idoso não vai ter um closet lotado de roupas, né? Normalmente. Então ali tem o seu roupeirinho, os seus mesinha de cabeceira, a cama, sem tapete, sem nada, para ele poder se locomover. Se ele precisa acordar de noite, ele tá meio ali dormindo ainda, tudo não vai tropeçar em alguma coisa. Então, quanto menos coisa, mais segura a casa fica para o idoso, né? E é isso, o minimalismo nos ajuda em tudo. Então, que a gente continue nessa luta, vamos que vamos, tá bom? Um beijo para vocês.